Romanos 12, 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós rogamos ao Senhor também que ministre ao nosso coração. Rogamos em humildade, porque nós nada somos e nada podemos fazer sem o Senhor. Precisamos do Teu Espírito, para que assim sejamos edificados e corrigidos pelo Senhor naquilo que o Senhor quiser, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreveu esta carta após sua terceira viagem missionária por volta do ano 58. E ele estava em Corinto, na casa de Gaio. E você pode conferir comigo o que está aí escrito acerca de Gaio. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Está no capítulo 16, verso 23. Pode conferir aí. Então ele estava hospedado na casa de Gaio, na cidade de Corinto, e aí, pensando sobre o que Paulo poderia estar pensando, né? Por que ele escreveu essa carta? Obviamente que ele fez uma análise retrospectiva de todas as viagens que ele fez, todo o trabalho missionário que ele realizou, junto com Silas, por exemplo, junto com Barnabé. E aí, Paulo expressa o desejo seu de ir evangelizar na Espanha, evangelizar o povo espanhol. E você pode conferir também no capítulo 15 de Romanos, verso 22, pode acompanhar comigo. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, olha, interessante, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo era um cidadão romano, ele desejava conhecer Roma, mas até então não conhecera. E aí ele tem essa ideia não a ideia apenas, mas ele desejava evangelizar em outros campos, porque, como ele confessou aqui, não havia mais campo para ele. E a ideia dele era ir para a Espanha e ele precisava da ajuda dos irmãos da igreja em Roma. E aí, então, até o texto diz aqui para nós, né, acabamos de ler, e ele estaria com eles, então, aquele desejo de conhecer Roma seria satisfeito agora, e além disso, recebendo o apoio deles, ele iria para a Espanha. E, obviamente, ele precisaria de discorrer acerca do que ele discorreu, conforme os primeiros 11 capítulos dessa carta. E chegando aqui no capítulo 12, nós vamos verificar que ele começa a sua expressão assim. Ele está aqui escrevendo aos crentes de Roma, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Esse termo, rogar, vai além de um pedido. Esse rogar aqui tem o sentido de invocar sob forte súplica. E é um chamado com urgência para perto. Rogo-vos, pois, irmãos, ouçam. É como se ele dissesse assim: ouçam o que direi. Atentem para o que já disse, que já escrevi. Quando vocês estiverem lendo, então, atentem para isso e prestem atenção mesmo. É necessário esse chamado dele, rogo-vos, pois, irmãos. A conjunção pois, que está logo aí, rogo-vos, pois, é uma conjunção conclusiva.
e, portanto, conecta todo o contexto anterior, capítulos 1 a 11, a esse contexto imediato do capítulo 12. E esse conteúdo de 12 a 16 é um conteúdo prático. Os outros 11, um conteúdo teológico, doutrinário. Para entendermos, aqui é necessário a gente explicar, para entendermos melhor a ortodoxia de Paulo, o ensino correto de Paulo, contida nesses 11 capítulos, e conectando isso aqui à prática que os crentes de Roma deveriam adotar, e nós também, duas considerações, então, são necessárias. A primeira, o judaísmo exercia forte influência sobre os crentes, sobretudo os judeus. Aqueles crentes judeus que ainda não havia desapegado totalmente, outros que já haviam se desapegado daquelas questões veterotestamentárias, os judaizantes da época faziam isso. Eles não abriam mão, por exemplo, da circuncisão, aqueles inconversos, né? Sobretudo os religiosos, não abriam mão da forma cultica do Velho Testamento, no templo, por exemplo, e esse culto ali no templo era intermediado, esse culto era intermediado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, os sacrifícios, sobretudo, né? E aí, essa primeira consideração era necessária para eles e é necessário para nós também, porque muitas são as influências desse mundo no qual vivemos. A segunda consideração é que a cultura romana, se houver semelhança com a nossa cultura, não é uma casualidade. Prestem atenção como que era essa cultura. Eles eram adeptos romanos ao deus Baco, era o deus da agricultura, deus do vinho, deus até da fertilidade, né? Inclusive até da folia. Olha bem, um deus morto que era venerado como sendo esse deus de todas essas áreas. E, obviamente, o que rolava ali em Roma, nesse intento de honrar a esse Deus, eles realizavam orgias, prostituição, adultério, homossexualismo, bebedice e muitas outras práticas pecaminosas. Era uma deliberada entrega do corpo à carnalidade, sob a premissa de que estariam então adorando a esse Deus chamado Baco. E é nesse contexto que Paulo expressa veementemente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Pelas misericórdias, olha aí comigo, verso 1, parte B, pelas misericórdias de Deus. A contração pela define que a base para nos oferecermos a Deus, define no sentido de explicação, né? São as misericórdias de Deus. Aqui então é a base. A misericórdia, as misericórdias de Deus são a base pela qual e pelas quais, ou essa base é nela e é por causa dela, por causa dessas misericórdias, é que nós estamos aptos a viver de forma que agrade a Deus. E quando Paulo faz esse apelo para os crentes de Roma, ele estava dizendo exatamente isso: atentai para as misericórdias de Deus, elas estão prescritas aí, eu já abordei várias delas nesses capítulos anteriores, no texto anterior, não era dividido em capítulos, mas tudo que vocês leram até agora são as misericórdias de Deus, e nós podemos recordar o que é isso. Antes, porém, dizer que a graça de Deus é o favor que Ele concedeu a mim e a você, é o favor que Ele concede ao pecador que está morto nos seus delitos e pecados, sem que eles tenham, sem que nós tivéssemos antes méritos. Mas Ele, graciosamente, isso é graça, nos concedeu, então, conhecer a Ele, conhecer a Cristo. Agora, a misericórdia ou as misericórdias é Deus deixar de punir o pecador, tendo ele merecimento. Nós merecíamos mesmo a punição de Deus, mas as misericórdias dele nos alcançaram. Aleluia por isso. Glória a Deus porque nos alcançaram. Com base nas misericórdias de Deus, eu e você devemos viver uma vida digna do Evangelho.
Pastor Osni, no vídeo que ele gravou para a EBD, quem assistiu, ele falou sobre o que é o mundo, daqui a pouco eu vou abordar, e quem somos nós neste mundo em que vivemos. Fazemos diferença? Somos conhecidos como pessoas diferentes das demais? Tem algo diferente em você? Então nós devemos, por causa dessas misericórdias, em resposta a elas, vivermos uma vida que agrade a Deus, uma vida que enalteça o seu nome, que é santo, uma vida de adoração. De sorte, irmãos, que nós somos devedores, e aí é um texto bíblico, não citei, mas somos devedores a Ele, a Deus, de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Enfim, nós somos devedores ao nosso Deus de toda uma intensa e integral adoração. O tema é adorando a Deus integralmente. Não é por partes, não. Integralmente, com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo. A outra parte do versículo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O próprio Deus estabeleceu, meus irmãos, o fundamento sobre o qual nós, os pecadores, podemos cultuar a Ele. Que fundamento é esse? O sangue. Ainda que te pareça estranho, mas esse é o fundamento. O sangue representa a vida. E nos casos tipológicos do Antigo Testamento, representava a vida de Cristo, o Cordeiro que viria. E eu quero fazer vocês lembrados de que o primeiro sacrifício de animal ocorreu lá no Éden, imediatamente após o advento do pecado, e quem sacrificou essa vida de um animal, a vida de um animal, foi o próprio Deus. Um ou dois, não sabemos, a Bíblia não revela, mas Deus derramou sangue para que ele extraísse a vestimenta, a pele daquele animal, ou dois, e fizesse vestimenta de pele para o homem e para a mulher, e os cobrisse. E isso está escrito em Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Adão e a sua mulher não poderiam apresentar-se perante Deus cobertos com folhas de figueira e serem aceitos. Não, porque as folhas de figueira foram um jeitinho dele e dela para cobrirem a nudez dos seus corpos. Mas Deus não aceita qualquer maneira de se achegar a Ele. Por isso Ele estabeleceu o sangue, que seria derramado por Cristo, e lá já estava sendo derramado, porque representava já o Cordeiro de Deus. E foi por essa razão que o piedoso Abel ofereceu das primícias do seu rebanho um animal, e sacrificou esse animal no altar. Ele recebeu essas instruções, obviamente, do seu pai, Adão. E se você, isso está lá em Gênesis 4:4, você pode conferir. E se você der um salto lá para Gênesis 8, 20, depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, ele sacrificou aves e animais limpos sobre o altar. E lá aparece o termo holocausto. E isso indica que que Abel também sacrificou ali, foi holocausto, no sentido de transferência. Mas cerca de 1000 anos depois desses holocaustos que Noé executou ali, Deus instituiu as leis cerimoniais e as entregou para Moisés e, obviamente, para o povo de Israel. E nessas leis cerimoniais estão tudo aquilo que Deus quis que fosse feito, Ele fez. A gente olha, irmãos, até assusta, nós nos assustamos. Porque a nossa maneira agora é outra. Em Cristo, que é o Cordeiro, o que se deu e se sacrificou por nós, nós o adoramos assim, como o irmão Rubens orou, o véu do santuário foi rasgado, ele rasgou-se
de alto a baixo, nós temos acesso diretamente a Deus, mas lá com o povo de Israel não era assim. Eles tinham que realizar exatamente aquilo que Deus prescreveu para que pudessem ser aceitos, se devidamente o fizessem, e se não o fizessem, poderiam ser fulminados, como Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, morreram por oferecerem fogo estranho ali no templo ao Senhor. Então, o que Deus prescreveu teria que ser seguido. E tendo isso em mente, irmãos, e tudo quanto Paulo expôs nos 11 primeiros capítulos, ele roga aos crentes a apresentarem o seu corpo, cada um o seu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, o nosso culto racional. Irmãos, é importante explicar isso aqui, porque o termo para racional é lógicos, de onde vem lógica. Por que racional? Às vezes pensam, esse culto é muito racional, isso, mas aquilo. Os irmãos pentecostais estranhariam, né, ou estranhariam se viesse aqui, mas o culto racional aqui diz o seguinte, que é para nós lançarmos mão, nos apropriarmos dessa faculdade que temos de pensar, de levar em consideração aquilo que Deus requer de nós, e nesse pensar lógico, olharmos para as misericórdias de Deus, os feitos de Deus descritos no capítulo 11, como, por exemplo, nós éramos depravados e idólatras, e, portanto, alvos da ira de Deus. Judeus e gentios aqui são abordados como igualmente culpados diante de Deus, que é o Deus Santo. A justificação pela fé, misericórdia de Deus, então, nos justificou. A lei, o pecado e a graça, está escrito aqui em Romanos. Paulo descreve teologicamente, biblicamente, ele vai falando sobre isso, uma capacidade imensa, e aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala da garantia de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, já está lá no capítulo 9. O consolo do Espírito Santo em meio aos sofrimentos e muitas outros ensinos fundamentais para a nossa vida estão aqui nesses 11 capítulos. E é com essa análise lógica, racional, em que consideramos tudo isso, e agora de uma forma espiritual, prestamos culto ao Senhor. Devemos prestar culto ao Senhor. Espiritualmente, com as nossas emoções também, com todo o nosso ser. E tem mais promessas aí, né? Aí vale a pena depois estudar os 11 capítulos. E essa apresentação, irmãos, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa apresentação significa uma entrega definitiva. Você, quando se entregou ao Senhor, quando o Senhor te reconciliou com Ele mesmo, consigo, Ele te deu a redenção, a regeneração, Ele te regenerou, Ele nos regenerou, foi para nós entregarmos mesmo, nos entregarmos total e completamente a Ele. Espero que você já tenha feito isso. Mas neste domingo, hoje, agora, é importante que você se entregue como que numa renovação com o Senhor, entregando o seu corpo, que é vivo. Essa entrega definitiva e sem reserva tem esse paralelo, e olha que é apenas um paralelo, porque lá quando dos sacrifícios de animais, o ofertante deveria apresentar ao sacerdote o animal para o holocausto. Se fosse oferta de holocausto, ele deveria impor a mão sobre a cabeça daquele animal, e lembrando que aquele animal, sem defeito, sem mácula, sem defeito principalmente, né, escolhido da primícia do rebanho, já tipificava a pessoa do Cordeiro de Deus. E nesse tipificar tinha que ser bem escolhida a oferta. Ele, ao impor a mão sobre a cabeça do holocausto deste animal, ele estava transferindo a sua culpa, o seu pecado, os seus pecados àquele animal. E nesse ato de fé, tendo em vista que apontava para o Messias, Deus aceitava o culto desse ofertante e aceitava também a sua oferta. Caim não foi aceito, nem tampouco a sua oferta, porque ele foi rebelde contra Deus e ofereceu do fruto da terra. Não vale. Quem prescreve
prescreveu a forma de culto foi o próprio Deus, e é sangue, é pela vida. O texto nos mostra mencionei já umas 3 vezes, né? 3 características do sacrifício. Quais são eles? Sacrifício vivo. Então, o primeiro, o sacrifício vivo. Vivo sim, irmãos, contrastando com o sacrifício de animais mortos. E na antiga aliança, então, esse animal, só depois de imolado, que era colocado sobre o altar, e então esse animal era queimado, e ao ser queimado, como oferta, essa oferta era de aroma agradável a Deus. Subia para os céus e, simbolicamente, essa fumaça subia para os céus e Deus se agradava daquela oferta, tendo em vista essa fumaça ter para Deus um aroma suave a Ele. Olha que maravilha. E agora pense em você se oferecendo como sacrifício vivo perante o Senhor. Eu e você, cada um individualmente, se oferecendo ao Senhor. Mas não restringe apenas a isso, pois nós, como sacrifício vivo, devemos louvar e adorar a Deus no templo e fora dele. Uma vez que esse corpo foi separado, o nosso ser foi separado por Deus. Daí então o sacrifício é santo. O sacrifício é santo sim, porque santo significa isso, separado. Deus te separou para Ele, Deus me separou para Ele, e não foi apenas para irmos para o céu. Não, irmãos, Ele nos separou para servirmos a Ele aqui neste mundo mau e perverso, servirmos uns aos outros, evangelizarmos, uma igreja missional para o Deus missionário. Não podemos permanecer de braços cruzados. Quem porventura esteja nesse sentido, de braços cruzados, precisamos nos lançar como oferta para o louvor da glória de Deus. Então o sacrifício é vivo, ele é santo, ele é exclusivo para Deus, exclusivo para o serviço do Senhor, mas ele também é agradável. O paralelo continua, aquela fumaça subia, mas Deus deve olhar para mim e para você no nosso viver diário, dentro e fora, dentro do templo e fora dele, em função das atividades eclesiásticas ou não, lá fora sobretudo. Precisamos viver de modo digno do Evangelho, servindo a esse Deus que é vivo, a esse Deus que é missionário, levando o Evangelho da reconciliação, a palavra da reconciliação, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por meio de nós. Mas o que é adoração? Tendo em vista que nós adoramos a Deus e devemos adorá-lo integralmente. O que é adoração ou a adoração? Falamos muito em grupo de louvor e de adoração, ministério de louvor e adoração, as igrejas falam muito em louvor e adoração, mas o que é a adoração? Os vários termos bíblicos que apontam para a adoração ampliam o seu sentido. Que sentido? Esse sentido que nós temos, o que nós percebemos, o que nós temos como conceito ou como definição de adoração, a Bíblia amplia em muito isso. Não vou de forma minuciosa fazer isso, mas apenas afirmar, amplia e muito. Mas a ideia central que você precisa de memorizar é esta: expressam serviço a Deus. Adorar a Deus é servi-lo. Adoração é serviço. Adoração é também cantar, louvar. Louvar é expressar a nossa gratidão a Deus. E a gente faz isso cantando, a gente faz isso orando, a gente faz isso por pensamento. Não necessariamente apenas em palavras, mas em pensamento, louvando a Deus, não murmurando, independentemente das circunstâncias. Você precisa aprender, precisamos aprender, glória a Deus, se você já aprendeu, a não murmurar, porque é o contrário de adorar então. Murmurar é um pecado como que o de idolatria. Mas a adoração nos remete ao serviço a Ele. E o sentido também é assim, é de prostrar
prostrados perante Ele, servirmos, adorarmos então a Ele. Esse sentido de ficar prostrado. Esse prostrar aqui diante de Deus, irmãos, tem a ver com o nosso ser, com o que nós somos na mente, no raciocínio, esse raciocínio lógico, considerando que é Deus, quem é e o que Ele fez por nós, o que Ele faz, nós devemos, prostrados de espírito, adorá-lo, servi-lo. Então, o sentido bem básico, mais profundo, é que tem a ver com o serviço a Ele. E aí, irmãos, a nossa vida deve ser vivida em adoração a Deus, segundo um estilo de quem já se apresentou definitivamente por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não tiver consciência de que já fez isso, pense sobre isso e clame ao Senhor por isso. Se você é servo de Deus, adora a Deus servindo, o adora servindo-o, rememore isso aqui, aviva isso dentro de você, para que assim a gente possa agir exaltando o nome do Senhor e exalando o bom perfume de Cristo. Uma vez que a oferta agradável ao Senhor sobe como um aroma agradável, né? Então a Bíblia nos diz, lá na carta aos Coríntios, né? A palavra de Deus nos diz que a gente tem o aroma de vida para vida. E quem não tem a Cristo, tem um cheiro de morte para morte. Triste, né? Cheiro de morte para morte. Nós não, nós temos e deve exalar de nós um aroma, e aroma de vida. Suador. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E depois tem uma finalidade, vamos parar por aqui e analisar. Após o rogo de Paulo e a nossa resposta ao Senhor em nos apresentarmos integralmente para honrá-lo e servi-lo com o nosso corpo, duas ordens nos são dadas. Nesse versículo 2, duas ordens. Olhem para o verso 2. A primeira ordem, imperativa no negativo. Não vos conformeis com este mundo. Primeira ordem, não vos conformeis com este mundo, então. Irmãos, obedecer a essa ordem é imprescindível para mim e para você. Se de fato queremos honrar a Deus com todo o nosso ser, com esse corpo como um todo, então obedeçamos a essa ordem. Não entremos no esquema do mundo. Não entremos no esquema do mundo, deste mundo. Não nos amoldemos ao seu pensamento. Conformar é tomar a forma. Conformar é deixar que a forma nos amolde. Não, absolutamente não. O termo grego aqui é cosmos, para mundo, e o mundo, então, é um sistema encabeçado por Satanás, sob o qual toda a humanidade ímpia, sem Deus e sem Cristo, está encerrada. E aos olhos dessas pessoas, esse mundo é belo, e se a gente olhar no sentido da criação, ele é belo, mas no sentido que eu estou falando é outro. Para essas pessoas, esse mundo é belo, é científico, é elegante, é até religioso, mas este mundo está embebido de rivalidades, de uma busca desenfreada pelo ter. Não importa o ser, as pessoas de um modo geral não estão nem lixando para o nome delas. Agem de formas terríveis, com mentiras, pessoas aí comuns, que se tiver uma chance de levar um troco a mais da padaria, leva. Se porventura ver alguém que caiu da bolsa de alguém, sei lá, do bolso, enfiou a mão, tirou, caiu um dinheiro,
De vez em quando eu perco por isso, né? Não gosto de carteira, enfio a mão e daqui a pouco já caiu. Às vezes eu acho, às vezes não acho. Aí você perde, o sujeito pode ver. Ele não está nem aí, ele espera você sair. Tem aqueles casos até de pisar aqui em cima, olhar para um lado e para o outro, repórteres, né, pessoas já divulgaram isso aí. De sorte que se uma pessoa age com honestidade, batem palma para ela, passa a ser até notícia. Então, meus irmãos, a forma do mundo é antiética. Presta atenção, a forma deste mundo é antiética, é relativista, é imoral, é amoral, é corrupta e corruptora, é egoísta, é hedonista que só pensa em prazeres, é demoníaca, porque o príncipe deste mundo é Satanás. E Cristo não tem nada a ver com o Deus do dinheiro e nem tem nada a ver com este mundo, porque só pensa também em dinheiro. Fujamos desse sistema de pensamento que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com a verdade. Antes é um sistema maligno e pecaminoso, sedutor e enganoso. E a segunda ordem, contida aí no verso 2. Mas, conjunção, né? Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa conjunção que está entre as duas frases imperativas é uma conjunção adversativa. E as adversativas dão a ideia de contraste, de oposição. E de fato, irmãos, muito bem colocada, de fato estamos em oposição ao mundo. Mas transformai-vos. Essa é a ordem. Transformemo-nos então. Uma vez que nós fomos alcançados, precisamos ser transformados. Mas o imperativo mostra claramente que quem é o agente dessa transformação é você mesmo e sou eu. De certa forma, porque o primeiro passo é meu, o primeiro passo é teu. Eu quero ser transformado? Sim. Você quer? Sim. Então o que você vai fazer? Tem que renovar a mente. E é você de novo, sou eu novamente. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, orar, clamar a Deus, suplicar o seu favor, suplicar que Ele ministre ao teu coração, suplicar por essa transformação, por essa renovação. E aí então, tudo que é lixo, que se porventura houver lixo na tua cabeça, e há, né, se porventura não, na verdade há lixo às vezes na nossa cabeça, alguma coisa que não está legal, que está de acordo com o mundo e não está de acordo com a palavra de Deus, nem com a verdade de Deus. E aí é preciso que essa palavra de Deus, em ação, pela ação do Espírito Santo, remova da nossa mente aqueles conceitos que a gente tem que não engrandece a Deus, que estão mais alinhados com o mundo do que com a palavra. E à medida que você for fazendo esse exercício, à medida que essa palavra for entrando e esse lixo saindo, a tua vida vai sendo transformada, a minha vida, a nossa vida vai sendo transformada. E é preciso então atentarmos para isso, é preciso agirmos nesse sentido. Somos chamados então à transformação, à nossa transformação, chamados à santificação. Santificai-vos. Essa é a ordem de Deus também para mim e para você. Santificai-vos. Enquanto os valores mundanos se alinharem com o pensamento mundano, não, aqui é uma afirmativa. Enquanto os valores mundanos se alinham com o pensamento mundano, os nossos valores, irmãos, são juízos, né? A gente faz juízo de valor baseado em princípios. Se você tem os princípios da palavra, os seus valores serão alinhados com os princípios da palavra. Quem tem valores do mundo, princípios do mundo, os seus valores são, o juízo de valor dessas pessoas são segundo o mundo. Agora, no nosso caso, não. Os nossos valores se alinham com esses princípios sacros da palavra de Deus, que emanam dessa palavra. Então, a nossa transformação passa pela mente, óbvio, passa por essa renovação do entendimento. E, obviamente, se o mundo se alinha, né, o mundo se alinham com o pensamento do mundo, igualmente óbvio é que o que pensamos deve ser segundo as Escrituras. A pergunta
que precisa ser respondida, pelo menos segundo a minha análise, precisa de responder, você precisa de responder, é: como posso ter minha mente renovada fazendo tudo isso que eu falei e mais alguma coisa que você, dentro dessa sua criatividade, esse poder do pensamento, essa lógica, analisando o que Deus tem feito, você buscar. Quem sabe você pode incluir jejum para a sua transformação. É muito comum pessoas jejuarem para buscar uma bênção. Acho que o desafio é jejuar para buscar a nossa santificação. Orar mais por nossa santificação. Devemos orar uns pelos outros, é bíblico sim, mas precisamos orar por nós. E nós estamos focando isso às quartas-feiras. Vamos orar, irmãos. Você pode pedir sim para as pessoas. Você deve orar para o pastor André e para a Carol. Carol deu positivo para a Covid, e por isso o André não veio, o pastor André. Leomir Júnior e Milena, não sei o resultado, mas fizeram o exame ontem. Podemos e devemos orar uns pelos outros, mas oremos por nós mesmos, individualmente, individual e coletivamente. Orar pela nossa santificação, orarmos para que agrademos mais o Senhor nesse serviço a Ele. Eu quero partir para a conclusão aqui, é o que está na parte B. Antes, porém, dizer que essa transformação que opera internamente se reflete na prática. Irmãos, não adianta, o que nós somos é o que nós vivemos. Nós vivemos e nós falamos aquilo que somos. É o que está na mente. E nós precisamos mesmo de abarrotar essa mente nossa com a palavra, para que do nosso coração saia a palavra de Deus. Jesus nos diz que a boca profere daquilo que o coração está cheio. Quaisquer que forem os assuntos, irmãos, qualquer assunto que a gente conversar, é preciso que saia a palavra de Deus também. Porque não existe assunto nenhum, assim como não existe sermão nenhum que possa deixar Jesus de fora. Não pode mesmo. A Bíblia é cristocêntrica, então todo sermão tem que focar a pessoa de Cristo. Todos os assuntos nossos também têm espaço para o Senhor, porque a nossa vida é a vida do outro, é a vida da igreja, é a vida daquele que está desesperado aí neste mundo, pessoas que estão desesperadas mesmo. Então, nosso círculo de amizade, de conversa, tudo que falarmos precisa sim, e para a gente adquirir isso é preciso de treinamento, né? O ato faz o hábito. Se você agir desta forma, você cultivará o hábito de praticar sempre isso. E então fica essa dica para você, para todos nós. A parte B do versículo 2 diz assim, é a preposição para, né? Para que. Então, depois de discorrer sobre tudo isso que Paulo discorreu, e nesse versículo, especificamente nesse capítulo, esses 2 versículos, o que ele disse anteriormente, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não conformar com o mundo, mas transformarmos-nos pela palavra e pelo Espírito Santo. E aí ele diz, há então agora não é apenas uma promessa, mas é uma consequência de todas essas ações, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Se você pensar um pouquinho sobre a pessoa de Deus, levando em consideração esses adjetivos, boa, vontade agradável, vontade perfeita, você vai concluir, não precisa nem de muito esforço, mas vou te ajudar aqui, se porventura não tiver essa conclusão, que Deus em todos os seus atributos é perfeito, em todos esses adjetivos ele é também perfeito. Mas esse experimentar tem a ver comigo e com você diretamente. Em Deus não muda nada, mas para mim e para você muda, porque num determinado estágio da sua vida com Deus, em que você já apresentou o seu corpo desde o dia da sua conversão, e aí então você começou a entender, começou a
a discernir as questões espirituais, e o Espírito Santo foi transformando a tua vida, foi renovando a tua mente, e aí então você, num determinado estágio, você conhece que a vontade de Deus é boa, experimentalmente, porque você já não vai murmurar se o pneu do teu carro furou, quando você começou a viagem, o pneu furou, ou alguma coisa aconteceu, você não saiu no horário certo. Aí você, conhecendo e experimentando que a vontade de Deus é boa, é experimentada neste momento, você não vai murmurar, você vai buscar em Deus a direção. Se não buscou até então para viajar, no caso específico, mas faça o que for preciso e continue a viagem. Nós não precisamos de buscar a revelação de Deus, se eu posso viajar, se não posso. Não, a gente pode ir. Pede a bênção de Deus e vamos viajar. Agora, se acontecer alguma coisa, não murmure. E num outro estágio agora, à medida que você vai sendo transformado, à medida que a sua mente vai sendo renovada pela palavra, conforme o que o Espírito Santo for ministrando e for transformando, você alcançará um segundo estágio. Eu acho esse entendimento aqui importante, irmãos. Você lê isso em algum teólogo ou não, comentaristas de Romanos, por exemplo, não li ainda sobre isso, mas guarde isso, é você e Deus, sou eu e Deus, experimentalmente, a vontade é boa, num outro estágio de santificação, de maturidade, melhor dizendo, né? Maturidade é mais próprio, maturidade espiritual, você atingirá um segundo estágio em que a vontade de Deus é experimentada por você como boa e agradável, e que o Senhor haja mesmo em mim e em você, para que nós alcancemos um terceiro estágio da compreensão, não apenas com a lógica do nosso raciocínio, mas de fato e de verdade, experimentalmente, alcançarmos a vontade de Deus, que é perfeita, que é completa. Perfeita é a vontade de Deus, ela é completa. A boa vontade de Deus é perfeita, é completa. A agradável também o é. Isso tem a ver, repito, comigo e com você. Sejamos então transformados por Deus, que a nossa mente seja renovada, que o nosso pensamento seja renovado pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra, para que então alcancemos esses níveis da nossa relação com Deus. Nós somos uma igreja, nós somos igreja, e como igreja somos diferentes, queria usar um outro termo aqui, heterogêneos, né? E aí há uma diversidade, há bebês espirituais, há adolescentes espirituais, estou usando aí faixas etárias, e há pessoas mais maduras espiritualmente, mas todos nós precisamos, todos os dias, buscar experimentar então a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E aí, último parágrafo aqui para a conclusão. Vivamos, agora é um apelo, né? Para mim e para você. Vivamos para a glória de Deus. Adoremos a Ele integralmente, sem reserva, em obediência e em temor reverente. Considerando as misericórdias de Deus, entregue mesmo o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estreite a tua relação com o Senhor e experimente o que Ele tem para você. Experimentemos isso, meus irmãos. Amém? Que o Senhor conceda graça, como Ele é gracioso, e que essas misericórdias do Senhor, que sempre foram ao nosso favor e nos alcançou, por causa da sua graça, então respondamos a Ele, respondamos a Deus de forma prática, vivendo para o louvor e para a glória dEle.